amores, tudo bem com vocês? Hoje a Prof veio aqui para mais uma aula de artes e vamos dar continuidade ao nosso livro, lá na página 68. E vamos falar hoje sobre Um Brasil para a Europa conhecer. Observe o retrato ao lado. Esse homem chamava-se João Maurício de Nassau. Foi governador-geral do Brasil de 1637 a 1644, durante o período de ocupação holandesa. Por volta de 1630, os holandeses invadiram o Brasil e por mais de uma década que ficaram. Foi então que o conde Maurício de Nassau foi chamado para ajudar os holandeses a cuidar das novas terras. Muito culto, ele trouxe consigo artistas, cientistas e estudiosos. Deslumbrado com a fauna e a flora tropicais, encarregou os seus artistas de catalogar, pintar e estudar os tipos humanos nativos e estrangeiros que aqui viviam, além das plantas e dos animais brasileiros. Além disso, Maurício de Nassau preocupava-se com a preservação do ambiente, tendo proibido o lançamento de bagaços de cana-de-açúcar nos rios e açudes. Nessa época, o Brasil era o grande produtor de açúcar, para evitar a morte dos peixes, que eram fontes de alimentação da população em geral. Aqui, então, é o retrato de Maurício de Nassau no livro História dos Feitos recentemente praticados durante 8 anos no Brasil, de Gaspar Barleus, em 1647. Ela está lá na fundação da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Maurícia, uma cidade holandesa em Pernambuco. Maurício de Nassau fundou uma cidade chamada Maurícia, no atual estado de Pernambuco. Era ali que ele morava e administrava a região dominada pelos holandeses. Um dos artistas de sua comitiva foi Frans Post, que pintou várias cenas históricas e paisagens do Brasil. Aqui nós temos um mapa holandês de 1665 que mostra Maurícia e o Istmo do Recife. Ambos estão conectados por uma ponte. E aqui abaixo nós temos então a vista da cidade de Maurícia e do Recife. Olhos sobre Madeira de Frans Post de 1653. E essa pintura pertence a uma coleção particular que está em São Paulo. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês da cidade de Recife, que foi a mais cosmopolita cidade da América durante o governo do conde alemão, a serviço da coroa holandesa Maurício de Nassau. Aqui a ponte, essa ponte na cidade de Recife, ela chama Maurício de Nassau. Vamos às atividades. Observe mais uma obra do artista holandês Frans Post e responda. Letra A. O que você vê nessa obra? Letra B. Onde está posicionado o artista quando pintou essa imagem, esta paisagem? A paisagem é essa, do vilarejo com igreja, Olhos sobre Madeira de Frans Post, coleção Instituto Ricardo Brenan, Recife, Pernambuco. Vamos conhecer um pouquinho então sobre o Frans. Frans nasceu em Haarlem, na Holanda, em 1612. Ele fez parte do grupo de artistas e cientistas que Nassau trouxe para o Brasil. Sua missão era desenhar paisagens e cenas sociais e históricas, como a disputa de terras entre holandeses e portugueses. Ficou 7 anos no Brasil e pintou belas paisagens, principalmente pernambucanas, que era o local onde se estabeleceu o governo holandês, no estado de Pernambuco. Frans Post morreu em 1680. Muitas de suas obras estão no Instituto Ricardo Brenan, em Recife, Pernambuco. Seguindo aqui, eu trouxe mais uns exemplos de obras dele. A gravura da Ponte Maurício de Nassau, em Recife, de 1644, e a gravura do Palácio das Duas Torres, também de Recife, em 1642. Vista de Olinda, de 1662, e Vista da cidade de Maurícia. As pinturas de Frans foram reproduzidas pela primeira vez no livro Herum per Octenium in Brasília, do também holandês Gaspar Barleus. Um exemplar com 350 folhas que retrata os feitos de Maurício de Nassau durante os 7 anos que governou a capitania de Pernambuco, que foi publicado em 1647. E agora vamos seguir no nosso livro
Já estamos na página 71 com mais um artista dessa época, um holandês chamado Eekhout. A obra ao lado é uma tapeçaria baseada no trabalho do pintor holandês chamado Albert Eekhout. Ele também veio ao Brasil na comitiva liderada por Maurício de Nassau. Assim como os outros artistas, Eekhout se encarregou de registrar os costumes, a fauna e a flora que aqui existiam naquela época. Nessa cena, idealizada pelo pintor, vemos um índio em meio a uma paisagem cercada por animais de diferentes espécies. O nome dessa obra é Os Caçadores, tapeçaria da Manufatura dos Godelins, baseado em obra da série das Pequenas Índias, de 1723, de Albert Eekhout, e está lá no Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, em São Paulo. Albert Eekhout nasceu em Groningen, na Holanda, em 1610. Pintor e desenhista, foi convidado por Nassau para integrar a expedição ao Brasil. Aqui permaneceu de 1637 a 1644, especialmente no Recife, em Pernambuco. Desenhou e pintou frutas, flores, animais e tipos humanos. Veio a falecer em 1666. E a atividade é para o seguinte: você é o detetive. Observe novamente o trabalho de tapeçaria baseado na obra de Eekhout e descubra quais são os animais das figuras em sombras abaixo e onde estão localizados nas obras em relação à figura do indígena. Você vai analisar essa obra da página 71 para poder fazer essas atividades, ok? E aqui a prof trouxe a atividade número 2. Eekhout pintou também frutas brasileiras. E escreva o nome das frutas que você identifica nessa imagem. Aqui ao lado tem o espaço que você vai utilizar para fazer a sua atividade. Abacaxi, melancia e outras frutas tropicais. Olhos sobre tela de Albert Eekhout, cerca de 1641. Essa obra está lá no Museu Nacional da Dinamarca, em Copenhague, na Dinamarca. Número 3. Quais são as frutas que você mais gosta? Desenhe-as aqui. Lembre-se que você pode desenhá-las abertas ou vista por fora, de frente ou de lado. Aberta seria desse jeito aqui, tá? Ou ela inteira, ok? Com diversas perspectivas. Aí aqui a prof trouxe algumas obras de Albert Eekhout, também de frutas, né? Aqui novamente, que era realmente a base do trabalho dele nessa época, ok? Encaminhe para a prof suas produções. Qualquer dúvida, só chamar. Um beijo bem grande e até a nossa próxima aula.